Bom dia, generais. Tudo bem? Excepcional dia para todos. Vamos lá. Eu gostaria de passar uma técnica que a gente ouve muito falar e às vezes a gente passa desapercebido da forma que a gente pode empregá-la, né? O poder da visualização que, que a gente pode usar para a gente estudar a Bíblia, ler as passagens. Eu vou citar um exemplo que, começando aqui por João 4, Jesus e a mulher samaritana. Vamos lá. Quando a gente lê um texto bíblico, para você visualizar, mentalizar, seria bom o quê? Você visualizar. Você fecha os olhos e se coloca dentro da cena. Então você não só lê o texto simplesmente por ler, você se apega a detalhes, a ações, a reações, a movimentos, né? E você tem algumas formas de você se posicionar naquela cena. Você interagindo, você vendo de fora, você vendo de cima. Isso me ajudou muito, no entanto, que eu já passei essa técnica para alguns adolescentes que eu trabalhava na igreja. E é interessante que realmente funciona. Depois que você aprende a usar o poder da sua mente, dessa visualização, você desenvolve muito melhor a sua interpretação e o seu entender e o seu reter o que você leu. Por exemplo, vou citar aqui o texto aqui da Jesus e a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não batizasse, mas seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E ele deve passar por Samaria. Então chega a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e era quase hora sexta. Como que eu faria? Eu pegaria, visualizava Jesus chegando nesse poço de Jacó, aonde que eles tiravam, assim, eu não sei o que que é poço. Você procura na internet, né, modelos, ou se procura assim, poço de Jacó, e você visualiza o que que é aquele item, aquela coisa, né? Aí depois você se coloca assim, você visualizando Jesus chegando, veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber. E você vai mentalizando aquela, como se você fosse tivesse ali perto, visualizando aquela cena. Realmente, você estabelece os frames certinhos de cada ação que você vai acompanhar. E isso faz com que você tenha uma experiência visualizando as ações, né, os gestos, a forma de se colocar naquele bate-papo, naquela situação. E, e por que é importante isso? Quando você fecha os seus olhos, assim como você faz uma visualização de um boot, por exemplo, você está utilizando o seu cérebro para quê? Para ter essa visão, né, como se fosse uma realidade. O seu cérebro ele não vai separar o que é uma visualização do que você está vendo realmente. Então, aquilo lá passa a ser algo real para sua mente. Então, a capacidade criativa, quando você já tem algo que te motiva a fazer isso, por exemplo, a leitura de uma palavra da Bíblia, você já começa a ter um roteiro definido. E com o tempo, você, inclusive, já fazendo essa técnica de visualização, utilizando os textos da Bíblia, você mesmo vai ter o desenvolver das suas próprias visualizações. Visualizando você fazendo as suas orações, fazendo o seu boot, planejando o seu futuro, enfim. E
transformando essas ações que você visualizou em realidade, porque a partir do momento que você começa a planejar o que você vai pensar, o que você vai visualizar, o que você vai orar, você vai dizendo ao seu cérebro as microações que você precisa desenvolver com o tempo para que aquilo ocorra. Então é muito bacana você utilizar essa técnica não só para leitura da palavra, mas também para fazer o seu boot, a sua visualização e, e também dar início às suas orações. Tá ok? Então eu agradeço a vocês. Tenham, façam, né, esse investimento, tenham força de vontade. Às vezes aquele tratorista está agarrado em você, mas a gente tem que aprender a tirar ele da nossa, né, daquele daquele sofá e cair para dentro e fazer. É difícil, a gente precisa de perseverar, às vezes dá vontade de procrastinar e segue uma dica: não faça sozinho, utilize o compartilhamento, né, o transbordo com outras pessoas. Isso vai passar a ser natural e você vai ter uma motivação para fazer. Se você estiver sozinho fazendo alguma coisa, a sua possibilidade de você não chegar ao fim é muito grande. Então cai para dentro. Tamo junto. Até depois do fim. Um abraço.